Olá, muito bom dia. A hora certa, 7 horas e 30 minutos. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2010. No ar, mais uma edição do Acontece Regional. No ar também a sua participação via torpedo SMS. Envie agora a sua mensagem aqui pra gente, começando com as letras BV para o número 72250. O custo é de 31 centavos mais impostos. Com imagens do COI, vamos ver a situação do trânsito na Via Dutra nesta manhã. Você vê imagens da altura do quilômetro 143, trevo do bairro Vista Verde. À direita do vídeo, a pista que leva para São Paulo já congestionada. O motorista tem dificuldades nesse trecho da rodovia Presidente Dutra. A altura do quilômetro 152, a próxima câmera mostra agora, ainda na região de São José dos Campos. Aí é bem próximo do Carrefour, sentido São Paulo e também sentido Rio de Janeiro. Neste trecho não há problemas. Em Guarulhos, no quilômetro 221, sentido São Paulo, há 3 quilômetros de congestionamento pelo excesso de veículos. Na Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, é preciso cautela nos trechos de serra por causa da neblina. No rodízio paulistano, hoje não rodam veículos com placas finais 1 e 2. Bom dia para você, são 7 horas e 31 minutos. Ainda com imagens do COI, vamos ver como está o trânsito nas principais ruas e avenidas de São José dos Campos nesta segunda-feira. Começamos com a imagem do início da Avenida José Longo, região central da cidade. Movimento ainda bastante tranquilo depois de um domingo movimentado de eleições. Vamos à esquina da Rua Vilaça com a Rubião Júnior, no centro de São José dos Campos. O motorista também não encontra problemas. 7h32 e atenção para os locais monitorados por radares hoje em São José dos Campos. Na região central tem radar em 2 locais, na Avenida São José e na Avenida 9 de Julho. Na Zona Sul, os equipamentos foram montados na Rua Bacabal e na Avenida Guadalupe. Eleições 2010, o Acontece Regional hoje destaca, obviamente, o resultado das urnas. Veja agora os números de Taubaté. Deputado estadual, Padre Afonso, do PV, obteve 44.023 votos. Bernardo Ortiz Júnior, do PSDB, ficou em segundo com 30.634 e Vera Saba em terceiro, do PT, com 11.909 votos. Deputado federal, Henrique Nunes foi o mais votado na cidade, do PV, com 26.599 votos. Em seguida, aparece Graça, do PSB, com 21.290. Deputado federal, Henrique Nunes, do PV, foi o mais votado, com 26.599 votos. Graça, do PSB, ficou em segundo com 21.290 e Poliana Gama, do PPS, obteve 9.444 votos. Senador, Aloysio Nunes, do PSDB, em primeiro lugar, com 86.011 votos. Netinho, do PCdoB, em segundo, com 45.793 e Marta Suplicy, do PT, com 40.521. Governador, Geraldo Alckmin, do PSDB, obteve 85.975 votos. Aloysio Mercadante, do PT, em segundo, com 41.231 votos. Paulo Scaff, do PSB, obteve 12.058 votos. Presidente da República, Serra, do PSDB, em primeiro, com 66.852 votos. Marina Silva, do PV, em segundo, com 44.849 e Dilma, do PT, com 44.219 votos. Em Taubaté, a apuração terminou em pouco mais de 2 horas. Padre Afonso Lobato, do PV, deputado estadual mais votado na cidade, foi reeleito para o 3º mandato. E nos estúdios de Taubaté, nós vamos receber hoje o cientista político José Maurício Rego para comentar os resultados das eleições. Vamos a Taubaté. Ok, daqui a pouquinho, Natália, agora tenho aquele VT sobre as eleições em Taubaté ainda. Para a Justiça Eleitoral, o balanço da eleição na cidade foi positivo. Nós tivemos apenas incidentes de 3 urnas eletrônicas substituídas, outras 2 que tiveram incidentes na inicialização, mas isso foi prontamente socorrido, as sessões tiveram algum atraso na votação, mas não comprometeu o andamento dos trabalhos. Após a checagem do material levado pelos coordenadores das sessões, a leitura dos cartões magnéticos era feita automaticamente nos computadores. Processo muito rápido, que durava segundos. A gente recebe, conecta na entrada USB, já fez a transmissão dos dados para o sistema informatizado para ser posteriormente transmitido ao TRE que vai processar os dados. Dos 206 mil eleitores cadastrados, 36.327 não votaram neste domingo, totalizando uma abstenção de 17,59%.
e agora devem justificar a ausência nos próximos 90 dias. Padre Afonso Lobato, do PV, foi o candidato a deputado estadual mais votado na cidade. Pela campanha que nós fizemos para prefeito, eu acho que a gente tornou o trabalho mais conhecido, o Padre Afonso mais conhecido. Eu acho que estava dentro da nossa expectativa em torno disso. Ok, agora sim a gente conversa com o professor Maurício Rego, que é cientista político. Qual a análise do senhor, professor? Muito obrigado pela sua presença aqui, antes de mais nada. Mas qual a análise sobre as eleições em Taubaté? Olha, pode-se dizer que foram eleições muito tranquilas, mas que demonstrou aquilo que já se previa através de uma análise mais profunda. Taubaté, como várias cidades do Vale do Paraíba, não tem ainda um processo político de coesão. E o resultado disso é que ela é subrepresentada nas esferas estadual e federal. Então, a eleição do Padre Afonso Lobato corresponde a essa expectativa, enquanto que, para outros candidatos, o processo se torna bastante difícil de ser entendido, de ser compreendido. Tá, ok. Vamos agora até São José dos Campos. A Natália Teodoro também tem uma pergunta para fazer para o senhor, professora. Natália, aqui. Muito bom dia, professor. Obrigada pela presença. A minha pergunta é a seguinte: a vitória do Padre Afonso, o terceiro mandato como deputado estadual, faz dele um candidato natural a prefeito para as eleições de 2012 aí em Taubaté? Bom dia, Natália. De fato, essa consagração do nome do Padre Afonso Lobato o consagra como candidato natural. Eu tenho dito várias vezes que os partidos políticos fazem um processo de apresentação de determinadas lideranças. E essas lideranças, evidentemente, têm uma importância muito grande para o partido. E o Padre Afonso Lobato tem demonstrado uma fidelidade muito grande ao PV e é muito natural, como aconteceu nas últimas eleições, que ele seja o representante natural. Professor Maurício, o senhor continua conosco até o final do jornal para comentar o resultado das eleições em outras cidades. Vamos aí com você em São José dos Campos, Natália. Pois é, e muita gente quis votar bem cedo para aproveitar o domingo. No litoral houve filas e na serra difícil foi enfrentar o frio. Em Taubaté, as filas quase dobravam o quarteirão na Faculdade de Economia. Isso 45 minutos antes da abertura dos portões. O movimento antecipado não foi por acaso. Muita gente quis aproveitar o fim de semana prolongado pelo feriado desta segunda-feira, dia do padroeiro da cidade. Foram registrados problemas em 3 urnas, a mesma quantia em São José dos Campos. Por lá, a movimentação começou às 6h30 da manhã. Dona Creuza foi uma das primeiras a chegar na escola onde vota. E foi bom para ela. Afinal, evitou a fila que chegou a dar voltas na praça em frente ao Colégio Olímpio Catão. Eu vou voltar cedo, eu acho melhor me ver livre da fila. Na Serra da Mantiqueira, na cidade de Santo Antônio do Pinhal, 6.000 eleitores foram às urnas. Tudo tranquilo, nenhum problema relacionado à eleição nas 2 escolas que serviram como sessões eleitorais. O difícil mesmo foi enfrentar o frio. No litoral norte, o domingo não foi de praia, mas tinha turista em Caraguatatuba. No maior colégio eleitoral da cidade, nem na hora do almoço a fila diminuiu. O tempo de espera para votar chegou a 50 minutos. A seguir, o resultado das urnas em São José dos Campos. A hora certa para você, 7h39. Voltamos já já.